na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes e toda a região no ar. Programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos o Galego, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Nailton Santana, Tico Feirense, na técnica Gabriel Santana, hoje 10 de maio de 2024. Daqui a pouco tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional da nossa região, com destaque sempre para a dupla Bavi, campeonato municipal daqui de Conceição do Jacuípe, né, chegando aí a sua fase, a primeira fase, chegando a sua fase final aí. E tudo que foi de noticiários aí no mundo, né? Dos esportes, Campeonato Brasileiro para, não para, né? Dinaldo Rodrigues tem um depoimento. Bahia vai encarar a equipe do Bragantino próximo domingo no estádio da Fonte Nova. Vitória vai até São Januário enfrentar a equipe do Vasco. Vitória tem um tabu aí, né? O Vasco não ganha do Vitória há muito tempo em São Januário. E, enfim, tudo que foi de notícias daqui a pouquinho no programa Esporte Entre Amigos. E vocês que queiram participar do programa, pode mandar um áudio para esse número aí da rádio. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. Rapaziada, então liga pra cá, participa aí, dá sua opinião. Fala o que é que você tá achando aí da dupla Bavi agora nesse início de temporada no Campeonato Brasileiro. Pode ligar pra gente, viu? 18h07, pulou agora, 18h08. Vamos começar aqui agora falando aqui do Campeonato Municipal de Conceição do Jacuípe, né? Zezito é o quê, Zezito Oliveira? Você tá dando risada? Hoje tá meio eufórico. Esqueci até de fazer a apresentação da bancada, mas eu vou entrar aqui. Você, Zezito Oliveira, né? Então vamos lá. Aqui, Zezito Oliveira, fazendo parte do programa Esporte Entre Amigos. Chegou aqui agora também o componente mais um componente da nossa equipe, nosso amigo Ronaldo Alves, que chegou aqui. E vamos pegar logo o boa noite dele. E aí, Ronaldão? Ronaldo Alves. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez no programa Esporte Entre Amigos, nessa bancada maravilhosa. Um abraço para o meu amigo Maguila San. O nosso parceiro Tico Feirense, o narrador o narrador das emoções, Tico Feirense, e Nailton Santana. E você que tá ligado no programa aí, um abraço a vocês todos, fiquem todos com Deus, viu? Vamos lá. 18h09, lembrando a vocês aí que temos rodada aí domingo, aqui em Birimbau, num Roseirão. Primeiro jogo a partir das 13h30, 1h30 da tarde, Sérgio Cardoso e Corinthians. Não, Rigoroso e Bessa. Rigoroso e Bessa, o primeiro jogo. E a partir das 15 horas, né? A transmissão ao vivo aí.
a partir das 15 horas, com transmissão ao vivo da Rádio Mix Bahia. Sérgio Cardoso e Corinthians, esse jogo deve ser na faixa de 15h40 por aí. Então, o primeiro jogo, Rigoroso e Bessa, e o jogo que vamos transmitir ao vivo, Sérgio Cardoso e Corinthians, transmissão ao vivo, com a equipe Nota 1000, com um Tico Ferenc na narração, Ronaldo Alves fazendo a reportagem de campo, e comigo mesmo aí nos comentários, Jailson Santos, o Galego, e na técnica, Maguila San e João, meu amigo João também, fazendo esse excelente trabalho aí conosco aqui no estádio Roseirão. Então domingo temos aí o jogo de fundo, Sérgio Cardoso e Corinthians, o campeonato que tem aí um apoio da Secretaria de Esporte e Cultura de Conceição do Jacuípe, Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe, Governo, uma cidade para todos. E também temos aí o posto de lavagem Berimbau 1 e 2, um na BR-101 e o 2 na BR-324, quilômetro 538. Alô, Nailton Santana. 18 horas e 10 minutos, campeonato de domingo, né, Ronaldo? Domingo rola aí a bola mais uma vez, né? Lá no Roseirão. Promete casa cheia, afinal de contas, Berimbau deve estar aqui pegando fogo em Berimbau, né? Muita gente visitando as mães. Vai aproveitar para ir no Roseirão ver o campeonato municipal. Sérgio Cardoso e Corinthians a partir das 15 horas com pré-jogo. E a promoção, né, galera? Tem a promoção no domingo, tem a promoção domingo. A promoção para quem ligar lá na hora que tiver no ar, né? No pré-jogo e durante o jogo. E a gente vai fazer uma pergunta. Vocês vão responder, vocês que estão ligados, vão estar ligados, vão responder essa pergunta e concorrer a vários prêmios no momento da transmissão dessa jornada esportiva. Vamos lá, Jailson. Vários prêmios, né? Vários prêmios aí que foram doados pelo meu amigo Duinha do Mercadinho Campeão, aí em Humildes, né? Duinha do Mercadinho Campeão, sua esposa a Dona Meire, meu amigo Ailton Fiapo, rei da galinha caipira, minha amiga Shirley Sampaio e Roquinho, né? Roquinho do Hotel Coruja, na BR-101. 18 horas 11 minutos, 18 e 11. 18 e 11, daqui a pouquinho vamos dar um alô pra aqui, veja aí, Ronaldo Alves, você consegue aí, veja aí. Tá muito miúdo para Galego. Mercadinho Que Barato, né? Grande inauguração, né, Nailton Santana? Reinauguração do Mercadinho Que Barato, com ofertas imperdível. E Humildes, fica onde? Humildes ou Berimbau? Berimbau, né? Aqui em Berimbau. É que você me pegou de surpresa aqui agora, né? Pra falar essa coisa. Você não tá vendo que a gente usa óculos de Galego, você bota a largura da lente do óculos de Galego. Ele me pegou de surpresa, mas é Mercadinho Que Barato aqui em Berimbau. Fica onde aqui? Não vai chegar, não. Não, é a letrinha ali, rapaz. Me faça uma garapa na Ailton Santana, que chegou aí. Ele veio de Humildes, rapaz, rápido, voando aí. Pra falar aqui, chegou aqui, fala aí, dando pressão. Todo mundo usa óculos. Todo mundo já idoso praticamente, né? Melhor passar pra mim. Vamos lá, 18 e 13, governo federal quer paralisar o futebol. Pelo menos 2 semanas, rapaz, isso virou polêmica, viu, rapaz? Apesar da resistência de alguns clubes e dos patrocinadores que não entraram em consenso com a CBF, o Campeonato Brasileiro ainda pode ser paralisado. Em entrevista à CNN, o ministro do Esporte, André Fufuca, afirmou que vai pedir a suspensão temporária do futebol em virtude dos impactos causados pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. O ofício será encaminhado nesta sexta-feira, hoje, né, pedindo o adiamento de todas as partidas dos campeonatos organizados pela CBF, masculino e feminino das séries A, B, C e D. A entidade máxima do futebol adiou na última terça-feira os jogos dos clubes gaúchos por todas as competições nacionais. No entanto, a pressão permanece para que o futebol seja parado completamente. Então tá aí, Ronaldo Alves e ouvinte, né? Vai ser mandado aí agora para que se pare no governo federal todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, Ronaldo. Polêmica o ministro do Esporte tá querendo, né?
Teve uma reunião entre eles lá e estão tentando decidir isso aí. Só que a CBF, ela tá relutante em relação a mudar isso aí, porque, segundo informações, a CBF já divulgou que não tem data para colocar esses jogos todos. Os jogos separados das equipes que são gaúchas, ainda dá para encaixar de alguma forma, mas para todas as equipes é meio complicado. Até porque tem várias equipes disputando outras competições, como o Bahia está disputando Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Aí você tem Flamengo, Fluminense, Internacional, tudo disputando, Libertadores e outros que estão também na Sul-Americana. E aí vai ficar sem calendário. Eu, sinceramente, eu acho que... Eu até pensei também que poderia fazer isso mesmo, cancelar o campeonato, suspender, aliás, né? Mas se você parar para analisar, você chega no estádio e está o cara vendendo espetinho ali, o outro vendendo uma cerveja, né? Tem aquele pessoal que trabalha no estádio, que ganha o dinheiro dele. O que é que esse pessoal vai fazer da vida aí? Que ficou o tempo todo esperando esse campeonato para poder fazer alguma coisa da vida e ganhar o dinheiro dele? É complicado, então... É uma fonte de renda, né? É uma fonte de renda, então eu acho que não deveria parar o campeonato. Sim, já foi feita a medida que eu achava que deveria ser tomada, né? Que é exatamente a questão das equipes gaúchas ficarem sem jogar, por enquanto, até resolver a questão dela. Até porque muitos se falaram em relocar essas equipes para um estado, para outro estado. Porém, os aeroportos lá não tem condições de sair avião. Esse é o grande empecilho. Os aeroportos estão também tomados pela água, não tem condições de se deslocar essas equipes, né? As estradas também estão bloqueadas e os aeroportos. Então não tem outro jeito, é suspender essas rodadas das equipes gaúchas, que não é só a Série A, é Série C, D, B e C. Toda, da C a B tem equipes disputando e são gaúchas, então todas essas equipes têm que estar fora. Até porque não tem, mesmo que você, na sua cidade lá no Rio Grande do Sul, não aconteceu nada, mas qual a mente que a pessoa vai ter para poder entrar dentro de um campo, disputar uma partida de futebol? É meio difícil para eles lá, né? É meio difícil. E mesmo porque também, Ronaldo, temos jogadores aí, a gente vê aí detalhes, né? Jogadores comentando que tá jogando em outro estado, tipo o zagueiro do Vitória, e tá preocupado lá com a família, ele tá lá agoniado querendo trazer, não tem como trazer a família pra cá, né? Tá doido pra vir pra Salvador, e muitos outros jogadores que estão preocupados. Então, é uma situação polêmica, creio eu que esse campeonato vai parar. Esse campeonato vai parar e deve ir para Paruano, não sei, alguma coisa vai acontecer. Bahia disputa aí o Campeonato Nordeste, aproveita, o Bahia vai disputar com o CRB, com mais calma, tranquilidade, e tem muita gente que tá levando negociação. É bom parar que o Bahia joga domingo, passa o Atlético Paraná, é campeão brasileiro, e o Vitória fica rebaixado. Os caras têm cara de ideia nas ruas, viu, rapaz? Nada a ver, né, rapaz? Nada a ver. Nailton quer falar, boa noite, ele. Nailton Santana. Boa noite, ouvintes do programa Esporte Entre Amigos, boa noite toda a galera aqui de Constância de Jacuípe, humildes de região, meu amigo Maguila e Bancara. Eu acho que não deve parar o campeonato. Não deve parar o campeonato, porque o que acontece? A gente entende que é um momento complexo, é um momento extra que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, de toda essa devastação natural de natureza. A gente perde o raciocínio. De natureza, entendeu? Então, assim, por que na Covid não parou tudo? Não acabou o campeonato? Rapaz, a gente tem que entender, a gente tem que deixar de entender o futebol como uma brincadeira, rapaz. Futebol não é brincadeira, não. É uma empresa como outra qualquer, rapaz. As empresas lá que podem funcionar não estão funcionando. As empresas lá no Rio Grande do Sul, que está lá, departamento comercial, industrial, transporte, de aviação, quando pode, algum, porque não foi o estado todo, foi a maioria do estado. Né, mais de 300 cidades, não está funcionando. E por que futebol tem que parar? E por que você tem pai de famílias? Você tem um mecanismo de situação envolvida, financeira, de pessoas, de pai de família, de um projeto grande, econômico envolvido. Gente, pelo amor de Deus, é porque a gente acha que futebol é babaquice. Eu acho que essa teoria, tem que parar o campeonato, como se fosse uma esculhambação. E não é, rapaz. Não é. Nós estamos envolvidos em um processo econômico onde tem bilhões, não é milhões mais, é bilhões envolvidos, investidos. Gente, vamos respeitar lá o Grêmio, as divisões de base, o Juventude, o Internacional. Para aí, tudo bem, vai se arrumar a data. Esses times têm que ter a consciência que eles vão ter que se apertar para poder cumprir essas datas. Aí não tem para ele correr. Para 2 semanas. O campeonato não tem como parar, meu amigo. Não tem, me perdoe. Você está sendo frio, não é frieza, não.
É o que é de verdade, é o que está acontecendo. Né? Você está sentindo? Como se fosse pai, uma mãe minha que estivesse lá. Está tendo uma guerra na Ucrânia. Lá tem campeonato funcionando na Ucrânia. Acredite lá, não está lá? A guerra tá pau, matou bomba, matou 40 pessoas, 100, derrubou prédio, hospital. Por quê? Futebol não é uma brincadeira. Futebol é uma produção, como se você tivesse uma lavoura, como se você estivesse numa indústria. Então assim, mas você está entendendo que futebol é entretenimento. O futebol, ele é um entretenimento também, mas é um mecanismo econômico lucrativo. Você sabe lá quantas famílias tem? Cozinheira, o pessoal que lava roupa, o árbitro, fulano que cuida do gramado, o Bertano. Aí você vai parar. Tem um problema lá no Rio Grande do Sul. Olha o Brasil como... Olha o tamanho do Brasil. Aí você vai parar um campeonato que esse problema é lá no Rio Grande do Sul e cá no Rio Grande do Norte está parado. Mas não tem lógica não, velho. A lógica é a gente respeitar o momento, as rendas dos estádios terem um percentual voltado para... Até isso você pode ajudar, ó, gente. Aqui vai doar 1 quilo de alimento, ou então 10, 20% vai ser lá levado para o pessoal que está precisando. Agora, se você parar um campeonato, o Brasil tão grande, e você pode ajudar mais ele funcionando. Gente, e vocês que vão para o estádio, tem Bahia fulano, olha, leva 1 quilo de alimento não perecível. Olha, a renda vai ser destinada a 20%, e aí lá na frente vai pegar esse time daqui a 2 ou 3 semanas, pedir a Deus que tudo dê certo, que a natureza, né? É porque assim, o que está acontecendo hoje é ação humana. O que está acontecendo hoje no Brasil, e vai acontecer no mundo, e a gente na Bahia aqui e outros estados também vai acontecer. Desastres naturais e tal. Enfim, eu acho que a gente ajuda mais com o campeonato em andamento, né? Arrecada alimentação, destina um percentual. Então a gente não pode... Eu acho que... me perdoe até a minha colocação. É muita hipocrisia, meu irmão. Muita hipocrisia. Para o campeonato. Para quê? Para o pessoal ir para tomar cachaça, jogador ir viajar para não sei para onde, para a Europa, encher o... Eu ia falar aqui uma coisa, me perdoe aqui, viu? Tomar cachaça por aí, fazer o que eles bem querem. Cadê o respeito? Esse pessoal vai ficar em casa fazendo campanha? Não, pelo amor de Deus, é por isso que não dá, meu irmão. Ele tá retado! Eu vi. Daqui a pouco, comercial, daqui a pouco a gente vai falar o que Edinaldo Rodrigues tem que falar aqui. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho.
Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewatch 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vereador Professor Ivan Derg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Derg, lutar para transformar. Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorgeana Chile, CREA número 0516-85897, dígito 1. Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate serviços da Conceito Engenharia. Telewatch é o 759-9962-9940. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Voltei, 18h29 aqui em Conceição de Jacuípe. Vamos ver aqui o que é que Edinaldo Rodrigues, né, o presidente da CBF,
o que é que ele fala aqui, né? Ele fala que toda decisão com relação a uma competição começar, suspender, prorrogar, adiar, a CBF vai discutir de maneira conjunta com os clubes. O poder da CBF não é um poder supremo e absoluto, é um poder limitado, disse Edinaldo. A gente respeita todos os segmentos do governo, porém toda a construção do futebol brasileiro está no conselho técnico de clubes. Isso envolve todas as competições. Tem que reunir o conselho técnico. Quando definir uma competição, a CBF faz reuniões de conselho técnico da Série A, B, C, D e das competições de base. Se pede uma paralisação, nós vamos dar conhecimento a cada clube, a cada série desses clubes, para que eles possam se posicionar. Então não é uma coisa assim, chegou, acatou logo, não. Tem que pedir a situação, todos os clubes, todas as séries, né, A, B, C e D, para ter um consenso, para ver o que... O Edinaldo não tem esse poder sozinho, dizer assim, acatar e vou parar e pronto, não. É verdade, não tem como, né? Eu trabalho com a área de futebol, sei que a CBF ela tem o poder maior de organização junto com os clubes. E na hora de decisão, em todas as instâncias, é preciso consultar as equipes em comum acordo para que a coisa flua corretamente, sem deixar ninguém insatisfeito, né? É uma votação que se faz na hora lá, se reúne todo mundo, são 20 clubes. Obviamente que o número maior vence, porém, é preciso que se tenha essa reunião. Então, a CBF realmente não tem esse poder todo, não. Eu continuo com a mesma opinião, que a CBF, os clubes, né, cheguem num consenso, mantenham o campeonato e use o campeonato brasileiro como uma forma de fazer arrecadação, de fazer movimentação social, arrecadar alimento, entendeu? Até pela questão também dessa questão de datas, lá na frente é muito mais fácil você remanejar 3 clubes, no caso da primeira divisão, de que você remanejar todo um calendário em função disso. Aí alguém pode dizer, você está tendo um coração frio. Não é coração frio, não. Nós estamos falando de economia, de trabalho, que é assim, e tem um problema lá no Rio Grande do Sul, tem que parar mesmo, mas o resto do Brasil, me perdoe a minha colocação, não está tendo esse problema. Então não existe o porquê de você parar todo um campeonato por conta disso. Já falei e vou reafirmar, por conta de todo um sistema integrado financeiro envolvido, econômico, de pessoas que vivem, que trabalham, que sobrevivem do futebol, sob diversos aspectos. E quem está de fora, não é só o jogador, nem o treinador. Nós temos todo um processo de muita gente, de pais e mães de famílias. Aí tem que parar também com o programa, tem que fechar a rádio aqui agora, 60 dias também, porque lá não vai ter campeonato. Aí tem que parar. Não, a gente vai continuar falando de campeonato amador, de campeonato de birimbau, de humildes, de Amélia Rodrigues, lá de Conceição da Feira, tem que continuar. Tá entendendo a situação? Porque existe um mecanismo comercial envolvido nesse processo. Mais uma vez eu pergunto, as empresas que existem lá, que está funcionando, o transporte público parou? Produção está parado? Era para todo mundo tá comovido, né? Porque era para parar tudo e não parou, não pode parar. Claro, todo mundo a gente está sentindo, um processo complicado, mas vamos utilizar do que a gente tem e transformar nisso em boas ações para ajudar o pessoal que está sofrendo lá no Rio Grande do Sul. Ô Nailton Mas Galego. Muito bem, Nailton! Eu também concordo com o que você falou, faço suas minhas palavras. O que eu estou achando engraçado aqui é que já teve torcedor do Bahia dizendo que se acabar e o Bahia ganhar o Bragantino, acaba o campeonato, o Bahia é campeão, o Vitória está rebaixado. É brincadeira. É brincadeira. Olha, o povo baiano é criativo demais, viu? Botou lá, Bahia é campeão, Vitória rebaixado. É brincadeira. Deixa eu mandar um alô aqui rapidinho. Prepare-se para a grande reinauguração do Mercadinho Que Barato, com ofertas imperdíveis, preços de atacado que vão agitar o bairro do Guedes, aqui em Birimbau, viu? É a oportunidade perfeita para encher a sua despensa sem esvaziar o seu bolso. Imagine só, sardinha fresca, coxa sobre coxa para o almoço de domingo, charque para aquela feijoada especial, com preços que são uma verdadeira pechincha. Localizado no coração aqui da cidade, né? Loteamento Francisco Augusto Costa, o Mercadinho Que Barato está pronto para receber você sob nova direção, prometendo qualidade e economia em cada compra. Não perca essa chance de fazer suas compras em um lugar que entende de economia e qualidade.
Gente, olha só os preços, viu? Que maravilha. Temos peixe, sardinha inteira por R$ 11,99 o quilo. Coxa sobre coxa, também R$ 11,99. Charque ponta de agulha por apenas R$ 28,99. E calabresa de churrasco por apenas R$ 21,99. Então tá aí o mercado que barato aqui em Berimbau com grande reinauguração. Vamos lá, são 18 horas e 34 minutos, né? Vamos deixar essa celeuma aí da CBF com a tragédia lá em Porto Alegre, né? Propriamente no Rio Grande do Sul. Vamos falar da seleção brasileira? O Dorival Júnior convocou a seleção brasileira. Com novidades no ataque, Dorival Júnior convoca a seleção brasileira para a Copa América. E a Copa América vai acontecer em Pedro São João. Em Pedro São João, viu, gente? Pois é, Dorival Júnior convocou a seleção brasileira que irá disputar a Copa América em 2024. Além da competição, os selecionados foram para 2 amistosos antes de estrear oficialmente. Na lista, novidades. No ataque, como ausência de Richarlison, a primeira oportunidade para Evanilson do Porto. Eu não conheço esse jogador não, viu? Além da competição continental, a convocação também servirá para a disputa de 2 amistosos antes da estreia oficial. O primeiro será dia 8 de junho contra o México, no Kili Fiandes e no College Stadium, no Texas, lá nos Estados Unidos. O segundo amistoso será contra os Estados Unidos, dia 12 de junho, no Campeão de Estúdio, em Orlando, Flórida. A convocação é a seguinte: goleiros: Alisson, Liverpool; Anderson, Manchester City; Bento, do Atlético. Esse Bento do Atlético Mineiro, né, galera? Paraná. Bento, do Paraná? Aqui não fala, aqui fala só Atlético, eu falo. Não, realmente, Atlético, né, com H é o Atlético Paranaense. Ele muda disso, sabe disso? Ele muda disso. Laterais: Danilo, do Juventus; Ian Couto, do Girona; Guilherme Arana, do Atlético Mineiro; Vander, do Porto; zagueiros: Marquinhos, o Wendel, do Porto; zagueiros: Marquinhos, do PSG; Gabriel Magalhães, do Arsenal; Beraldo, do PSG; Éder Militão de novo, galera, Real Madrid; os meias: Bruno Guimarães, Newcastle; Douglas Luiz, do Aston Villa; João Gomes, Wolfsburg; Andrés Pereira, do Fulham; e Lucas Paquetá, do West Ham. Atacantes: Vinícius Júnior, do Real Madrid; Rodrigo, do Real Madrid; Martinelli, do Arsenal; Rafinha, do Barcelona; Hendrick, do Palmeiras; Evanilson, do Porto; e Savinho, do Girona. O Girona com 2 jogadores, né? O Girona que não se figurava em nada, já está começando até a trazer jogadores para a seleção brasileira e vai disputar a Champions League, né? E aí, você achou que faltou alguém nessa... Eu tô aqui catando um jogador nordestino, né? A não visita tem, não. Que o Dorival veio aqui pra querer enganar quem, eu também procurei, viu? Também procurei. Enganar quem? Eu tô observando Dudu, eu tô observando fulano de tal. Não, isso é conversa pra boi dormir. Eu acho que falaram alguma coisa pra Dorival, vai lá, pra fazer uma visita lá no Nordeste, fazer um passeiozinho lá, né, comer uma carne sertão, uma carne do sol, uma acarajé na Bahia. Não tenho que se falar muito em termos de novidades aqui, porque o cara aqui, esse Savinho, tá comendo a bola no Girona. O Girona tá jogando muito. O Savinho, esse Evanilson também tá jogando bem no Porto. Então é o melhor que temos. Na verdade, aqui no Brasil, o Zezito Oliveira, ele que fica falando que tem que convocar alguns atletas. Aquela quem no momento para convocar. No momento tá difícil. Eu acho que o jogador daqui do Brasil, eu acho que pela experiência, que se pudesse ser um atacante, era o Hulk, na minha opinião. Era o Hulk. Agora, quem tá aqui, acho que tá de bom tamanho, o Hendrick, né, o Andrés Pereira, que jogou no Flamengo, o Andreas Pereira, Douglas Luiz, João Gomes, Lucas Paquetá, né? Enfim, é o que tem de melhor do Dorival Júnior. Agora, enganar quem? Será que ele vai fazer outra viagem aqui antes da Copa América? Não vai. Já foi. Ronaldo. Agora, interessante que só tem aqui do Brasil Guilherme Arana, que está no Atlético Mineiro, né? O Bento. O Bento, né? Aí temos também aqui quem? O Hendrick, né? Que está aqui. Que já só esses 3. Né? São 3 que tem aqui no Brasil, só. Até o Fabrício Bruno, o Fabrício Bruno do Flamengo, que tava bem nos amistosos, ele nem convocou o cara. Então é sacanagem do Dorival. O Fabrício Bruno apresentou um bom futebol na seleção brasileira e ele não convocou. É verdade, né? Agora eu gostei de algumas modificações que foi feita aqui, né? Acabou esse negócio de Gabriel Jesus,
Richarlison. Né? Isso. Alguns jogadores que vinham tendo. O cara já se sentia o dono da camisa da seleção brasileira. Isso. Alguns jogadores. Isso aí mudou. Pelo menos ele tá colocando peças novas. Vem com outra mentalidade, buscando outro alento para a seleção brasileira. Que era a mesma coisa, entrar técnico, sair técnico, e era a mesma colocação praticamente. Parece que já chegava lá, ó. No quadro tinha nas fotos e dizia, aquele ali, tudo ali tem que ser colocado. E aí não tinha jeito. E aqui já teve mudança, né? Esse Ian Couto mesmo, né? Esse Evanilson, que eu ainda nem vi jogando, disse que é muito bom jogador. O Martinelli já esteve na seleção. João Gomes também não teve essa chance toda, tá tendo de novo, né? Droga Luiz. São jogadores que vai ter oportunidade na seleção. Mesclado com os que já estavam, os melhores que ficaram, né? Da outra seleção passada. Então eu gostei da convocação de Dorival Júnior. Mudou. A verdade é essa. O único meio aqui de ligação praticamente é o Andrés Pereira, que é banco do time aqui. Ele pode puxar o... Né? E o Paquetá não acho esse meia assim de meia não. Acho que ele puxa o Rodrigo ali, né? Não sei, fazer a função de meio de campo. Com o Vinícius Júnior ali na frente, enfim. Ele tem muitas opções, o Hendrick e também o Savinho. 18h40. Você tem alguma coisa aí antes do comercial, Zezito Oliveira? Aqui é uma notícia de falecimento. Morreu nessa sexta-feira o senhor Edito Brito da Costa, ex-atacante Didico, que passou por vários clubes do futebol baiano, como Flamengo de Ilhéus, Galícia, Bahia, Vitória, Fluminense de Feira e Leônico. Ele tinha 88 anos e morreu em Camamu, lá no interior da Bahia, na festa dos 100 anos de fundação do Vitória. Didico foi homenageado com a medalha do centenário. Então, é mais um atleta que se foi, que Deus a leve para seu devido lugar, galera. Tá aí, 18h41, tem comercial? Tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson.
Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vereador Professor Ivan Derg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Derg, lutar para transformar. Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorgiana Chile, CREA número 0516-85897, dígito 1. Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate os serviços da Conceito Engenharia. Tele-WhatsApp é o 759-9962-9940. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Ronaldo Alves. São 18, cheguei, estamos de volta, são 18h48, Gabriel Santana, nós temos uns áudios aí, vamos ouvir primeiro o que é que diz aí o antigo presidente do Esporte Clube Vitória, vê se você acha ele aí, tá aí, né? Vamos ver se ele fala. Não tem chance para um clube do tamanho do Vitória ficar na Série A. Zero de chance.
Pois é, né? Aí foi o polêmico Paulo Carneiro dizendo que não tem chance nenhuma do Vitória ficar na Série A. Vamos ouvir esses áudios aí, ô Gabriel Santana? Parceiro Ronaldo, como é que tá, meu patrão? Você e a família, tá tudo em paz? Ô meu patrão, deixa eu te perguntar, eu pedi pra você anunciar o aniversário de São Vitória no dia 12, você anunciou na rádio, eu tô com essa dúvida, eu tô esperando pra todo mundo aí que tem aniversário lá dia 12. Aí Boa o Mazinho disse galera que eu tô do de posse. programa. Vai, vamos ouvir. E aí, meu amigo Ronaldo, boa noite pra Ronaldo, boa noite pra Galego aí, Zezito. Cadê Formiga, rapaz? Formiga sumiu. Formiga sumiu. Ei, Formiga. Ô, meu filho, apareça, meu filho. Você está sumido. Cadê a galinha caipira? Vamos lá, tem um de Nailton Santana, vamos ensinar o Nailton Santana aí, tem um dele aí, bota aí o de Nailton Santana. Tem um áudio. Não, então não pode não, então vamos lá. Tem não, Mazinho, tem aniversário de Tony Totti, Mazinho. Tony Totti tá esperando para o Milho Store de região, rapaz, como é que pode um negócio desse? Disse a mim que vai matar um boi e um carneiro, vai começar de um dia e termina no outro. Esse tal do Paulo Carneiro aí, eu não vou nem dar ibope pra ele, viu? Nem dá ibope. 18h50, vamos falar agora dele, vá. Senão a gente não fala. Falar do Bahia e daqui a pouco a gente resume aqui falando também do Vitória. Pra falar do Bahia em alta na Série A. E com o DM quase vazio, o Ceni pode repetir a escalação do Bahia pelo 4º jogo seguido. Olha aí, Rogério Ceni tem seguido a risca o ditado que diz que em time que está ganhando, não se mexe. Pela primeira vez desde que chegou ao Bahia, em setembro de 2023, o treinador repetiu a escalação em 3 jogos seguidos. Uma sequência que deve perdurar e que já deixou fresca na memória do torcedor o time titular do Tricolor. A escalação do Bahia nos últimos 3 jogos é Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, Tassiano e Everaldo. O desempenho em campo baliza a repetição de 11 inicial, mas a manutenção do time titular do Bahia vai além do ditado, até porque diante do calendário do futebol brasileiro, com muitas partidas em poucos dias, jogadores desgastados e lesões, querer repetir um time que teve boas atuações nem sempre é possível. Então tá aí, o Rogério tem, né, a graça aí, tá agraciado, ninguém no DM, e tudo indica que o time vai ser o mesmo para enfrentar a equipe do Bragantino, Ronaldo. Pois é, né? O Bahia que outra hora a gente achava, todos, né? Achavam que o Bahia não iria fazer uma boa campanha no Brasileirão. E mudou o quadro. O Rogério Ceni tá entendendo, já é o 4º jogo aí que ele vem com a mesma equipe. Ele tá ouvindo, ele passou a ouvir a torcida. Essa é a verdade. Deixou a teimosia que ele tinha. E hoje o Bahia tá aí. E cada dia que passa e vai montando o mesmo time, o time vai crescendo, vai evoluindo mais, que vai pegando o conjunto. Não é isso? A entrada de Canu na zaga, todo mundo duvidava e tá dando certo. E tá caindo, ele é direito, tá caindo pela esquerda, e tá dando certo. Quando ele tava na posição dele, tava errado. Ele como é jogador, né? Gabriel Xavier pra mim, o líder daquela zaga, independente de quem esteja lá. No mais, o meio de campo sempre pegador, sempre bom, que o Bahia tem. Falta melhorar um pouquinho as laterais e o ataque. Não que esteja ruim, mas mais um pouquinho. Aproveitando, mandar um abraço pro meu amigo Lucas, né? Aí, aqui em Birimbau. Tá aí ouvindo o programa Esporte Entre Amigos. Lucas, filho de pezão. Um abraço, meu amigo Lucas. Vamos lá, galera. E a equipe do Red Bull Bragantino deve seguir com 4 baixas por lesão para a partida diante do Sport Clube Bahia. O lateral direito, Andrés Hurtado, está com trauma no joelho. O volante, Raul, está com entorse no tornozelo. Natan e Camargo em transição após a cirurgia de joelho. E o meio atacante, Bruno Gonçalves, com lesão no músculo abdominal, segue como desfalque para enfrentar a equipe do Bahia. E quem está mais próximo é retornar é Natan, porém a chance de ficar à disposição para o duelo em Salvador é bem pequena. E nesta quinta, o Red Bull Bragantino venceu o Racing da Argentina pelo placar de 2-1 lá no estádio Nabi Abichedi pela Copa Sul-Americana, com 2 gols do atacante Thiago Borbas. Tá aí, 18h54, falar agora do...
falar do Pitbull enraivado, Vitória, Leão da Barra, com Camutanga, Rodrigo Andrade e Yuri Castilho. Vitória se prepara para enfrentar o Vasco. O Vitória realizou o terceiro treino em preparação para encarar o Vasco em jogo deste domingo no estádio de São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O treino da tarde desta quinta-feira foi realizado no Barradão. O zagueiro Camutanga, o volante Rodrigo Andrade e o atacante Yuri Castilho treinaram normalmente. Mais uma vez estão à disposição para o jogo. De início, houve treino na academia com foco em ativação. Depois, já no campo do Manuel Barradas, os atletas fizeram aquecimento sob liderança do preparador físico Diego Camimura. Já os goleiros Lucas Arcanjo, Alexandre Fitelman, Muriel e Davi, atleta do Sub-20, treinaram no campo 2 do CT Manuel Pontes Tanajura, com os preparadores Itamar Ferreira e Paulo Mussi. Em seguida, com todos no gramado do Barradão, Condé conversou com os atletas antes de liderar um trabalho de finalizações. Depois houve um tático posicional e construção de lances ofensivos. Antes, exercícios focados em defesa. Por fim, o assistente técnico Renato Negrão comandou uma atividade em espaços reduzidos e lance de finalizações com cruzamento. Então tá aí Vitória se preparando para enfrentar o Vasco da Gama da Colina, lá no Rio de Janeiro. 18h55 e o Vasco, o destaque do Vasco tem retorno confirmado contra o Vitória. Saiba quem é. A ausência dos últimos jogos, o Vasco tem o retorno do meia Paete, que será reforço para o time no próximo domingo, dia 12, contra o Vitória pela Série A do Brasileirão. Recuperado de lesão no joelho, o francês voltou a treinar com o elenco e está apto a jogar no próximo jogo. Vitória deu azar, porque esse cara, ele incomoda. É chato, viu, galego? Eu queria ele no Bahia. É chato esse Paete. E o Vitória tem que tomar cuidado, porque é o cara que finaliza bem, sabe fazer gol. Então o Vitória, o Paete tá voltando aí contra a equipe do Vitória, galego. São 18 horas e 56 minutos. A última aí de Zezito Oliveira. E a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, mudou a data do jogo de volta entre Vitória e Botafogo pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo, que estava inicialmente marcado para o dia 21 desse mês, vai ter disputado um dia depois, uma quarta-feira, lá no estádio Manuel Barrada, e o horário do confronto foi mantido para 19 horas, galego. Galego, e a preocupação desse jogo do Vasco e Vitória é a questão de quem perder, a situação fica muito mais grave, né? Muito mais grave. Vamos lá. Acho que a do Vitória, sim, Bahia menos, né? Bahia não, Bahia tá ali na vice-liderança, Bahia pode terminar a rodada na liderança da competição. Vitória que se tiver um tropeço diante do Vasco, as coisas ficam, se complica mais ainda. Mas vamos torcer que o Vitória, né, que hoje Vitória realizará a missa solene para celebrar aniversário de 125 anos. O Esporte Clube Vitória anunciou através das redes sociais que vai realizar uma missa solene na próxima segunda-feira, dia 13 de maio, né, onde se comemora 125 anos do Esporte Clube Vitória. Mas voltando um detalhe, Ronaldo, e a gente vai dar opiniões e palpites aqui sobre o jogo de Vitória e Vasco, Vitória, Bahia e Bragantino. Bahia não vai pegar um time morto não, viu? Bragantino é um time que tá vindo muito bem, obrigado. Meio de campo muito competente. Muito competente. Você não dá nada pela equipe do Bragantino, não, em termos você não vê craques assim, craques, mas é um time que já vem jogando há muito tempo, entrosado. Você vê que Eric Ramírez tá lá, e é titular daquela equipe, né? Placar do jogo, Bahia e Bragantino, Ronaldo, rapidinho. Eu acho que 2x1 Bahia. 2x1? 2x1 Bahia. Deixa eu falar aqui rapidinho, galera. Mandar um abraço pro amigo Ari. 2x0 Bahia. É de arbitragem aqui. Ele mandou um áudio, mas não dá pra colocar mais. Mandou um bocado de campeonato que eles estão disputando aí, que eles estão fazendo a arbitragem. Mas infelizmente, Ari, não dá mais, porque a gente vai até agora, 7 horas. Então, segunda-feira a gente retorna. E se você quiser participar do programa, segunda pode entrar mandando um áudio pra gente aí. Um abraço pra você, meu amigo Ari, de arbitragem. Vamos lá, galera. Continue. Valeu, Ari. Então, no caso aí, Nailton falou quanto? 3x1 Bahia, Zezito. 2x0. 2x0, Ronaldo. 2x1. É porque também essas aqui que vem de fora, eu não confia, não. Tá voltando aí. 1x0. Eu vou colocar aí o 3x1 Bahia. 3x1 Bahia. E Vitória e Vasco? Vitória e Vasco, eu acho que vai ser 1x1 esse jogo. 1x0 Vitória. 2x1 Vasco. Eu vou de 2x1 também pro Vitória, viu? Vitória acho que tem um tabu muito grande lá. 14 anos que o Vasco não ganhou Vitória lá no São Januário. Vamos lá, vamos encerrar? Falta vamos um minuto para 7. 18h59. Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a audiência de todos vocês aí. Muito boa noite e um bom final de semana. Até segunda-feira, se Deus permitir. Boa noite, fiquem todos com Deus. Até segunda.
Boa noite, fiquem todos com Deus. Segunda-feira estaremos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.